No WW de hoje, nós vamos tratar ainda dos imbróglios jurídicos e diplomáticos de Jair Bolsonaro, que agora pede autorização para viajar a Israel, e do projeto de lei para renovar os benefícios do setor de eventos, mesmo com as ruas lotadas. Comigo aqui no estúdio hoje, minha querida Thaís Herédia, que honra, Thaís, que me recebe hoje no WW. Clarissa Oliveira, minha parceira sempre de 360. E o nosso convidado, jornalista e escritor João Paulo Charlot. Muito obrigada, que bela bancada. Primeiro, gente, vamos a um pequeno relato do que aconteceu hoje. O presidente Lula recebeu o presidente francês, Emmanuel Macron, em um almoço no Palácio do Itamaraty. A nossa âncora, Tainá Falcão, esteve lá, dentro desse almoço, num lugar bem reservado, e conta os bastidores. O clima que a gente viu nas fotos do Lula com o Macron, eu vi também aqui no Palácio do Itamaraty. Não era encenação, não. Clima super afável, intimista. O Lula reservou ali uma mesa redonda e colocou seus principais ministros. Por exemplo, estavam lá o ministro Ricardo Lewandowski, Marina Silva, claro, o chanceler Mauro Vieira e outros nomes também do governo e do Congresso Nacional, e muitos franceses, que, aliás, uma coisa que me chamou a atenção, a todo momento, Raquel, eles foram caminhando para o final lentamente, porque chegava a gente para tirar foto, para cumprimentar, e mais, o Macron fazia questão de apresentar os franceses ao presidente Lula. Eles foram caminhando, aí ficaram ali emocionados, observando uma pianista tocar, depois o Lula foi mostrando obras de arte do Itamaraty para o presidente francês, até que ele foi embora. Aí me disse um diplomata, olha, isso não é de praxe não, o Lula não costuma demorar tanto para levar o presidente que vem visitar o país, né, nesses eventos no Itamaraty, até a saída. Isso mostra o nível da deferência do presidente Lula com o presidente francês. Perguntei para fontes do governo, mas tem aquela dificuldade sobre o acordo Mercosul-União Europeia que contrapõe os dois líderes de Estado. E eles me falaram, sim, é como quando você tem uma opinião divergente de um amigo, isso não vai se resolver, a gente sabe. Mas o importante é que não contaminou nem contaminará outras questões. O clima, então, entre os dois era o melhor possível, a despeito do acordo Mercosul-União Europeia, que foi perdido praticamente. E aí, na coletiva de imprensa entre dos dois, né, para a imprensa, surgiu o assunto Venezuela. E pela primeira vez, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou o tom sobre a Venezuela e criticou o processo eleitoral do país. A fala é em linha com a nota do Itamaraty divulgada nesta semana. Acompanhem. Eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. E o presidente da França, Emmanuel Macron, que estava com Lula, endossou a posição. Acompanhe. Le cadre dans lequel ces élections sont en train de s'installer ne peut pas être considéré comme démocratique. Tout faire pour convaincre le président Maduro, son système, de réintégrer tous les candidats qui se présentent et ensuite créer les conditions les plus transparentes d'organisation de ces élections par des observateurs régionaux et internationaux. Il ne faut pas aujourd'hui désespérer, si je puis dire, mais la situation est grave et elle s'est dégradée par cette décision qui a été prise.
Meninas, vou pedir licença para começar a análise com o nosso convidado, né, que está chegando aqui no WW. O Charlot está sempre com a gente à tarde, mas primeira vez que a gente recebe ele aqui. Charlot, essa mudança de tom do presidente Lula parece cuidadosamente planejada e ela é suave em relação à manifestação anterior, quando ele realmente ele dá um apoio a Maduro. Por que ele, quando assopra, ele é mais tênue e quando bate, ele bate mais leve? Porque eu acho que a principal característica aqui é a característica de que o Lula é a medida de todas as coisas do mundo Lula. Então, ele, quando se refere ao impedimento de uma candidatura, ele se lembra do caso dele. Quando ele se refere ao fato de um candidato impedido ter de indicar um substituto, o paralelo que ele encontra é o paralelo dele. Então, o Lula é um político que tem muitas características positivas e negativas, e uma delas é a característica do personalismo. Então, ele é um presidente que frequentemente usa a sua própria história de vida, sua trajetória política como medida de todas as coisas, a ponto de emitir opinião sobre um país vizinho, numa situação de democracia muito mais degradada que a do Brasil, mas ali ele tenta colocar a medida Lula como a régua através da qual ele se propõe a medir qual é a situação da democracia na Venezuela. E é uma medida muito difícil de colocar num país como a Venezuela, que é um país que, como disse o presidente Macron ali, tem uma situação muito grave, muito longa de deterioração da democracia. O Macron fez uma declaração bem mais forte que a do Lula. O Lula quase reduziu o episódio a um problema tecnológico, um bug no computador, alguma coisa esquisita que aconteceu no sistema do Comitê Nacional Eleitoral. Ora, a nota do Comitê Nacional Eleitoral hoje a respeito desse episódio é uma nota francamente ridícula, é uma nota que se propõe a problematizar o sistema eleitoral americano, dizendo que é um sistema cheio de problemas e que os Estados Unidos não têm nada para dizer sobre a questão eleitoral na Venezuela, que seria um modelo para o mundo. É uma nota onde se tenta rechaçar qual é o problema registrado ali no CNE, no Comitê Nacional Eleitoral, em relação às candidaturas de oposição. Perceba que é uma nota que esclarece muito pouco sobre qual seria o impedimento colocado na Corina Lloris, que é a candidata que foi impedida de se registrar. A gente busca, como jornalista da área internacional, saber quais são, efetivamente, os argumentos do Maduro e do Comitê Nacional Eleitoral, da Corte Suprema, a respeito desses casos. E esses argumentos, francamente, não existem. Cada vez mais é pura enrolação para justificar a ideia de realmente excluir da disputa os candidatos que realmente são opositores. Então, quando você vai nos meios de comunicação simpáticos ao governo da Venezuela, a informação que você encontra de forma muito superlativa é a quantidade de eleições que aconteceram na Venezuela nos últimos anos, é a quantidade de partidos políticos e de candidatos que estão registrados para participar da eleição deste ano. Como se tudo isso fosse prova de democracia, e não é. Veja alguns detalhes reveladores. O Comitê Nacional Eleitoral usou o dia para anunciar a eleição, o dia da morte do Hugo Chávez, e marcou a eleição para o dia do nascimento do Hugo Chávez. Então, aqui no Brasil, a gente fica escandalizado quando fala em uso da máquina pública em benefício de um candidato que busca a reeleição. Você imagina uma justiça eleitoral que se pauta por usar datas ligadas a um dos candidatos para marcar eleições que são supostamente livres, ou seja, dos mais mínimos detalhes às questões mais estruturais, a democracia na Venezuela está completamente dilapidada. O Lula continua usando o seu próprio caso como medida das coisas, mas eu acho que ele devia se deixar assessorar melhor pelo Itamaraty e entender que a Venezuela não cabe na medida Lula de democracia. Charlot, super obrigado pelo comentário, porque ele foi no ponto, Clarissa, para jogar para você a análise da política interna brasileira. Porque o que o Charlot traz para nós? O caráter personalista do Lula, o quanto ele está medindo pela régua dele, o quanto os argumentos da Venezuela são absolutamente ridículos para impedir a candidatura de oposição. Então, assim, é frágil, não é cabível. E o quanto Macron é muito mais duro, apesar ali da declaração
curta, é muito mais duro na crítica. E aí a gente entra no ponto de por que o Lula pega tão leve? Entra nas questões, nas crenças da esquerda brasileira. E aí eu queria que você explicasse um pouco por que ele está se equilibrando nessa dualidade. Ele pega leve por conta da esquerda aqui, dos laços históricos com o chavismo e com a Venezuela, mas ao mesmo tempo ele está imprensado pela queda da sua popularidade internamente. Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está aqui. E eu não menosprezaria, dentro desse raciocínio todo que você está levantando, Raquel, o fato de que a simples presença de Emmanuel Macron nesse evento, e ainda mais sabendo que ele viria com uma fala muito dura, a pressão que isso coloca sobre o presidente Lula. Muito possivelmente, se não fosse nessas circunstâncias, esse comentário nem teria acontecido. O que a gente ouvia nos bastidores, desde que a situação na Venezuela começou a se agravar, era que o presidente, no máximo, deixaria isso a cargo do Itamaraty, porque Lula não queria tomar para si o desgaste na relação com Nicolás Maduro. E quando veio aquela nota duríssima, em resposta à nota do Itamaraty, quando a Venezuela respondeu de maneira muito mais forte do que fez o governo brasileiro, que apenas falou em preocupação. Foi uma coisa muito suave para o que deveria ter sido feito naquele momento. Ainda assim, o presidente Lula estava tentando tirar o corpo fora, mas quando ele está na presença de Emmanuel Macron, diante da comunidade internacional que está prestando atenção no que está acontecendo aqui, ele fica ali numa saia justa, ele não teve como não criticar. Talvez, Raquel, por conta exatamente desse elemento que você trouxe, do afago à esquerda, da tentativa do presidente Lula de se agarrar a essas bandeiras históricas que já não fazem mais sentido no cenário atual na América Latina, ele talvez tivesse se calado, deixado o Itamaraty fazer uma crítica e dizendo que a posição dele seria para preservar laços, inclusive comerciais, com a Venezuela. Né? O gesto era esse, deixa o Itamaraty falar, fica uma coisa do país, não é o Lula falando mal do Maduro, é o Brasil manifestando preocupação com a Venezuela. Então, a ideia era que fosse muito mais suave. Eu acho que Lula ficou ali sob pressão. E se não fosse essa pressão, talvez o gesto tivesse sido bem mais manso. A Clarissa lembra, né? A resposta dos venezuelanos realmente foi muito mais dura, né? Chamando os diplomatas do Itamaraty ali de praticamente de porta-vozes do Departamento de Estado americano. Agora a Clarissa levanta esse ponto, Thaís, de que o Lula poderia ter deixado para o Itamaraty, dizendo que é sempre esse o argumento da diplomacia brasileira, de que precisa deixar uma porta aberta de negociação com Maduro, de que precisa preservar os nossos laços comerciais, de que o Brasil tem uma dívida para receber, de que com Jair Bolsonaro essa dívida não foi paga porque não tinha diálogo, não tinha conversa e que agora tudo isso precisa ser feito. Faz sentido ainda? Não, não faz sentido nenhum. Na verdade, o argumento da comunidade internacional é dizer para o Lula assim, olha, já que você conversa com um ditador, que você recebe um ditador com honras de Estado, que foi o que ele fez em maio do ano passado, quando Maduro chegou aqui com essa recepção, a mesma que Macron está recebendo aqui, a única forma que os líderes têm para aceitar essa relação de Lula com Maduro sem criar uma crise diplomática é dizer, olha, o presidente Lula é um canal de comunicação do mundo com a Venezuela, porque já que ele não conversa com os Estados Unidos, já que ele não conversa com a Europa, pelo menos se a gente precisar falar alguma coisa, a gente tem o Lula. Eu acho que na linguagem diplomática essa foi a saída para, de alguma forma, não se opor diretamente à posição do Lula. Ontem mesmo aqui no WW a gente dizia isso, né? Não adianta o Itamaraty soltar uma nota. Quem tem que começar a se posicionar contra a Venezuela é o Lula. E ele vai ter que fazer isso muitas vezes, com muito mais adjetivos que você chamou a atenção, que está longe de ser a única forma de descrever o que está acontecendo na Venezuela, porque ele precisa corrigir anos históricos e posicionamentos históricos do PT no apoio à ditadura venezuelana, de Chávez até hoje, até Maduro, né?
E não só esse contexto mudou, que a Larissa lembra aqui, que é um contexto que não cabe mais essa bandeira, mas o contexto da própria América Latina mudou. Lula não tem mais nem o apoio e nem a omissão ou o silêncio de países vizinhos, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Argentina, em que a direita tomou conta do governo. Então, o isolamento é quase, não chega a ser um isolamento, porque a comunidade internacional diz, se Lula conversa com Maduro, a gente tem um canal para alcançar o ditador, mas ele não tem mais o contexto, nem mesmo entre vizinhos, para se posicionar ou para manter a sua posição. Essa pressão que a Clarissa traz é uma pressão que não acontece só com a presença de Macron aqui. Para fechar, vou lembrar que a revista The Economist, que sempre elege o país do ano, disse claramente que não elegeu o Brasil, seria o país do ano pela volta aos valores democráticos, pelo fato de Lula ter voltado ao poder, exatamente porque era um contrassenso este presidente, no momento do Brasil, receber com honra de Estado e apoiar Nicolás Maduro. Você vê como bate na popularidade interna e também externa. Agora, Charlotte, quero aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho também desse relacionamento Lula-Macron e aí expandindo para o relacionamento dele com líderes europeus. E você estava ressaltando o caráter personalista do presidente Lula e me chamou muita atenção. Logo no começo da fala dele ali, do discurso que ele faz, quando recebe o Macron, em que ele diz, quando eu não era nada, eu ainda nem pensava em ser candidato, Macron me recebeu com honras de chefe de Estado. E Macron tem dito repetidamente, ele faz críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um pouco aí essa relação pessoal também, essa simpatia toda do Lula pelo Macron? Eu acho que tem, eu acho que tem uma coisa muito peculiar da cultura francesa, que é um certo paternalismo, uma coisa quase colonialista de olhar de cima para baixo, de olhar o Lula como uma figura muito curiosa, ligada a uma certa ideia romantizada da esquerda latino-americana, um setor que tem muita influência historicamente na formação do pensamento humanista francês, mesmo o Macron sendo uma pessoa que veio do sistema bancário. Macron tem características que eu acho que confundem muito a leitura ideológica aqui no Brasil. Ele certamente é uma pessoa que vem do sistema bancário, uma pessoa que aqui é vista como de direita, mas ele foi ministro de um presidente socialista, François Hollande. Ele é uma pessoa que, em muitos pontos, defende o caráter público da educação, da saúde na França, de forma muito mais aguerrida do que fazem políticos de centro e de direita aqui no Brasil. Então, não dá para tomar o Macron pelas coisas que se ouve aqui no Brasil. Então, é natural que ele tenha essa simpatia pelo Lula, pela figura do Lula. Historicamente, é uma figura muito popular na França pela questão trabalhista. A França é um país onde tem um movimento sindical muito forte, a questão trabalhista é muito forte. Então, o Lula é um personagem historicamente de muito significado para a França. Então, o Macron tem uma conexão pessoal e gosta de se associar a esse setor, porque isso, inclusive, minimiza as críticas que o Macron tem, que são muito duras, do setor trabalhista, do setor sindical, da esquerda francesa, do setor do meio ambiente, que no fundo é o setor que votou nele nas duas vezes para evitar que a extrema-direita chegasse no poder. Então, eu acho que tem todas essas conexões culturais e políticas entre os dois países. O Macron também é muito pressionado agora pela questão ambiental. As pessoas talvez não tenham noção do quanto isso é importante na Europa. E para dar uma medida objetiva disso, basta ver o crescimento perceptível dos partidos verdes europeus na conformação do Parlamento Europeu. Vai ter eleição agora para o Parlamento Europeu e a cada eleição esses partidos ambientalistas crescem de participação. Então, a nova área dita progressista francesa, humanista, não só francesa, mas europeia, cresce sobretudo nesse nicho ambiental. E o nicho ambiental tem no Brasil, tem no Lula, tem nos indígenas brasileiros, uma coisa de imagem muito forte. Então, acho que ele busca todo esse tipo de conexão. E, por fim, eu diria que é o contraste com o Bolsonaro. A gente não pode esquecer como foi o relacionamento entre o Macron e o Bolsonaro, a tal ponto deteriorado que a gente chegou ao nível baixíssimo do presidente brasileiro à época ter feito comentários a respeito da aparência física da primeira-dama da França. Isso foi bombástico. Na época eu era correspondente em Paris, conversava com pessoas da diplomacia francesa e foi absolutamente chocante, inesperado, grotesco. Isso teve um efeito profundo na relação do Brasil com o governo à época. Eu acho que ele tenta recuperar um pouco disso, contrastando com o tratamento privilegiado que dá ao Lula. Você vê que o ministro Paulo Guedes,
fez coro, né, a fala de Bolsonaro, né? Ele corroborou o elogio, a forma com que Bolsonaro tratou a mulher de Macron. Fico me perguntando se o fato dela não ter vindo tem um pouco a ver com isso, assim, eu não vou àquele país, né? Não sei, estou especulando aqui, Charlotte. Para a gente perceber o quanto as relações pessoais às vezes pesam, né? Clarice, eu vou te pedir licença, o próximo assunto eu já começo com você, mas eu queria fechar com a Thaís. Thaís, hoje teve até um tweet da senadora Tereza Cristina, que é de oposição, mas é uma liderança respeitada no agro, reclamando da postura de Macron, que, enfim, deixou ali por terra o acordo Mercosul-União Europeia. E o presidente Lula parece não se importar minimamente com isso, um acordo importantíssimo para o agronegócio brasileiro. Por que isso não pesa para ele? Eu acho que ele entendeu que ele tinha que aproveitar a vinda de Macron aqui para falar sobre as coisas boas e não sobre as coisas ruins, né? Macron disse que o acordo era péssimo e ninguém no governo apareceu para dizer, olha, não é bem assim, o acordo não é péssimo. Macron diz, olha, precisamos refazer um acordo, porque da forma como ele foi feito, esse mundo não existe mais, as premissas estão atrasadas, estão antiquadas e estão ultrapassadas, né? Temos que repensar esse acordo. E não é que Macron tem o apoio para se opor ao acordo na União Europeia, né? Os espanhóis querem um acordo, os italianos querem o acordo e é engraçado como a palavra protecionismo não apareceu em nenhum momento, né? Nós estamos há 3 dias com Emmanuel Macron aqui, saindo de uma crise fortíssima que enfrentou na França com o protesto dos agricultores, teve que recuar em algumas medidas que tentou fazer, o protecionismo na agricultura francesa nunca foi tão grande, mas esse assunto não apareceu, porque, afinal de contas, o clima era de amor. Não era de negócios. São bilhões e bilhões de dólares, mas é apenas um detalhe. Um intervalo muito curtinho aqui no WW e daqui a pouco. Bolsonaro pede ao Supremo passaporte para viajar a Israel. Até já, a gente já te conta tudo.